Episódio 6. Na vida fora da dungeon. Voltei para a superfície com a tranquilidade de quem havia executado cada passo de um plano milimetricamente desenhado. O sangue de Caligantes ainda estava fresco em minha memória, mas não em minhas mãos. Tudo foi limpo, discreto. Nada ligava aquela morte a mim e, mais importante, ninguém sentiria sua falta. Atravessando os corredores da Torre de Babel, não encontrei resistência. Nenhum olhar suspeito, nenhuma vigilância incomum. As engrenagens de horário giravam como sempre. A cidade não parava por causa de um cadáver solitário no quinto andar. Assim que saí pelo portão principal, senti algo sutil se manifestar. Como um arrepio leve, uma tensão nos músculos que se desfazia devagar. Era ela. Habilidade adquirida, instinto de sobrevivência. Uma habilidade passiva que aumenta a percepção sensorial do usuário. Em situações de perigo iminente, ela amplia reflexos, audição, visão periférica e sensibilidade tátil. Permite perceber ameaças ocultas, emboscadas, armadilhas ou intenções hostis com maior precisão. O despertar da habilidade pode se manifestar de forma sutil, em como um calafrio ou tensão muscular e mesmo antes da mente racional identificar o perigo. Habilidade ativa, caçada. O usuário consegue instintivamente procurar seus alvos apurando seus instintos e trocando o instinto de sobrevivência de uma presa para o instinto de sobrevivência de um predador que precisa caçar uma presa. No fundo, era como tal sentido aranha das HQs do meu mundo anterior. Um sensor invisível, biológico, que ativava luzes de alerta muito antes da tragédia acontecer. Aquilo explicava por que Kali vivia paranoico. Mas agora, aquele presente era meu. Sorri, mas não de alegria. Era só alívio. Fui direto para minha pousada. O movimento ainda era fraco, com o sol mal começando a subir no céu. Subi as escadas, abri a porta do meu quarto e finalmente tirei a armadura, peça por peça, sentindo o corpo quase colapsar em cada movimento. Tomei um banho curto, morno, deixando a água escorrer pela pele como se lavasse o cheiro da dungeon. Quando deitei, o travesseiro parecia o chão mais confortável do mundo. A mente queria revisar os próximos passos, calcular rotas, revisar armamentos e mais o corpo decidiu por mim. Não houve reflexão, nem sonhos. Meu corpo simplesmente desligou. E pela primeira vez desde que pisei em horário, endormi sem me preocupar com quem poderia me matar enquanto eu estivesse vulnerável. Acordei me sentindo outro. Pela primeira vez desde que cheguei a este mundo, não abri os olhos com a sensação de cansaço acumulado ou aquele vazio nostálgico que me fazia lembrar dos meus dias de faculdade, dormindo 5 horas por noite, vivendo à base de café e PDFs. Olhei pela janela e notei que já era noite. Dei uma risada seca. Dormi o dia inteiro e murmurei, lembrando das férias em que trocava o dia pela madrugada, virando noites em frente ao computador, achando que isso era liberdade. Ainda tinha aquela noite inteira e mais um dia inteiro antes de buscar meu novo equipamento. Tempo ocioso nunca foi bom para mim. E, considerando os próximos passos, acho que era hora de visitar a deusa. Um banho, dessa vez com mais calma. Usei um dos poucos conjuntos de roupas que eu tinha que não pareciam ter saído direto da dungeon. Nada refinado, mas decente. Passei pelo salão da pousada, pelas ruas de horário agora iluminadas por lamparinas, e segui até a capela abandonada. Bati à porta. Alguns segundos se passaram até ouvir passos leves, hesitantes. A porta rangeu ao se abrir. A imagem que surgiu ali me pegou desprevenido, e isso não acontece com frequência. Era esta, sim. Mais uma versão dela que não constava nas histórias do anime nem nas estátuas idealizadas do panteão. Seus olhos estavam fundos, o rosto pálido, as curvas que antes atraíam olhares agora escondidas sob roupas largas e desbotadas. Ela parecia murcha. Quem é você? Cortou, sem cerimônia. Ergui uma das mãos, mantendo o tom calmo. Me chamam de fim da linha. Um segundo de silêncio. Talvez mais. E o que você quer? Nada que vá te machucar, e respondi. Tenho observado você nos últimos dias. Eu conhecia o Bel. Não éramos próximos, mas conversamos algumas vezes. Ele falava de você com um orgulho quase infantil, como quem fala de alguém que ama de verdade. Ela baixou o olhar por um instante. Nenhuma lágrima, nenhum som. E você quer? Quero que me represente na próxima reunião dos deuses, e disse, sem rodeios. Diga que sou membro da sua família. Ela ergueu os olhos, surpresa. Pela primeira vez, alguma centelha de reação. Por quê? Porque meu Deus é discreto. Vive em horário, mais longe dos olhos do panteão. Não quer se envolver. Eu sou independente, pago para ter meus status atualizados. Mas, estou prestes a chamar atenção. E se quero me mover livremente, preciso de uma bandeira. Uma fachada. Ela não respondeu. Ficou apenas olhando. Talvez tentando entender onde estava o truque. Ou se importando o suficiente para se dar ao trabalho de pensar. Não precisa me dar uma resposta agora, e continuei. Mas também não quero deixar você aqui e desse jeito. Vem comigo. Vou te pagar uma refeição decente. Você parece precisar. Ela hesitou. Os ombros estavam caídos, e por um momento pensei que recusaria. Mas então, num gesto quase mecânico, ela assentiu com a cabeça. E eu sabia que, no fundo, ela só aceitou porque não tinha energia para dizer não. Ela saiu da capela com passos lentos, arrastados, como se o próprio ar pesasse nos ombros.
O laço azul, antissímbolo de sua energia vibrante, agora mais parecia um fio solto da própria alma. Não disse nada. Apenas me olhou com olhos apagados. Comecei a andar na frente, mas logo reduzi o passo para que ela me alcançasse. Não disse uma palavra durante o trajeto. A caminhada foi longa, arrastada, e o silêncio entre nós era espesso demais para quebrar com frases banais. Melhor deixá-la pensar. Quando chegamos a uma taverna próxima, e não uma estalagem barulhenta de aventureiros bêbados, mas um lugar mais calmo, acolhedor, com iluminação suave e aroma de comida recém-feita, escolhi uma mesa próxima à janela. Nos sentamos. Peguei o cardápio. Comentei casualmente, tentando aliviar o peso no ar. A comida aqui é surpreendentemente boa. Eles servem uma carne grelhada com ervas que parece de outro mundo. Nenhuma resposta. Estia nem tocou no cardápio. Ficou ali, estática, como se ainda estivesse longe, em outro tempo. Quando a garçonete se aproximou, fui direto. Quero 2 refeições completas. Capricha na porção dela. Olhei brevemente para Estia. E uma bebida adocicada, algo forte, mas que não pese demais. Sorri para a atendente. Essa é para ajudar minha nova amiga a se sentir um pouco melhor. A garçonete assentiu com um olhar cúmplice e foi embora. Sabe, e falei, inclinando-me um pouco à frente, mas sem invadir o espaço dela, é estranho ver alguém como você tão inquieta. Quando te imaginava, achava que seria impossível te calar por mais de 30 segundos. Estia soltou um suspiro, quase imperceptível. As coisas mudam. Mudam mesmo. Mas, às vezes, tudo que a gente precisa é de um prato quente e uma boa bebida para lembrar quem somos. Ela não respondeu, mas seus olhos piscaram devagar. Alguma fagulha ainda estava acesa lá dentro. Fiz uma piada, algo bobo, sobre os deuses serem piores clientes do que aventureiros bêbados. Ela riu. Baixo, fraco, mas riu. Aí está, disse, com um sorriso gentil. Bem melhor do que aquela expressão de estátua em ruínas. Gosto mais de te ver assim. Queria que fosse sempre. Ela desviou o olhar, mas havia um leve rubor nas bochechas. Logo a comida chegou. 2 pratos fumegantes, servidos com um pão artesanal e um molho espesso que enchia o ar com cheiro de alho e especiarias. A bebida veio num copo pequeno de vidro azul. Empurrei o prato na direção dela, suave. Vai. Com. O mundo não vai ficar melhor hoje, mas pelo menos a comida pode ajudar. Ela olhou para o prato por um momento, e então, com lentidão, pegou os talheres. Levou uma garfada à boca. Não disse nada, mas o segundo garfo veio logo em seguida. Comemos em silêncio por alguns minutos. Aos poucos, as linhas em seu rosto pareceram suavizar. O tom da conversa, mesmo rarefeito, ficou mais leve. Ela comentou algo sobre como Bel adorava comer e sempre pedia porções extras. Eu ouvi. Apenas ouvi. Foi então que, com a voz baixa, como se ainda testasse as próprias palavras, ela disse. Tá bom, e eu aceito. Serei sua deusa. Pelo menos, é de mentirinha. Me recostei na cadeira, deixando escapar um sorriso sincero. Isso já é mais do que suficiente. A conversa terminou de forma mais leve do que começou. Depois do jantar, levei Estia de volta até a capela. Não falei mais sobre o acordo, nem pressionei. Apenas caminhei ao lado dela em silêncio, como se aquele gesto bastasse. Quando a deixei na porta, ela me lançou um último olhar e cansado, sim, mas menos vazio. Talvez fosse o álcool, ou talvez um resquício de vontade de continuar existindo. Voltei para a estalagem sem pressa, deixando a noite me envolver aos poucos. Cheguei por volta da meia-noite e me joguei na cama. Mas o sono não veio fácil. Fiquei ali, encarando o teto, revirando os últimos dias na mente. Cada detalhe do que disse, do que ouvi, do que deixei subentendido. A cada novo passo que eu dava nesse mundo, a teia se tornava mais densa. Mais delicada. Mais perigosa. Adormeci perto das 3 da manhã, vencido pelo cansaço acumulado. Acordei por volta das 10h30 com a luz atravessando a fresta da janela, aquecendo meu rosto. Desta vez, diferente da anterior, não havia nostalgia. Só o cansaço de quem começa a se acostumar com uma rotina sem passado. Tomei um banho, vesti roupas limpas, as mais discretas que eu tinha, e saí, sem destino. Vaguei por horário até me encontrar, quase sem querer, em frente ao prédio que eu já conhecia de nome e reputação. A anfitriã da fertilidade. Um nome curioso para uma taverna que carregava o caos com charme. Eram quase 11h30 da manhã, e mesmo assim, o lugar já estava lotado. Risadas, pratos tilintando, cadeiras sendo arrastadas, vozes sobrepondo vozes e um som vivo, quente, quase reconfortante. Entrei. O ambiente era barulhento, mas acolhedor. Um refúgio para aventureiros entre um risco de morte e outro. O cheiro de carne assada, pão fresco e especiarias me atingiu de imediato. Encontrei uma mesa próxima ao canto, estrategicamente afastada, mas com visão total da entrada, da escada e do balcão. Uma jovem de cabelos prateados veio até mim com um sorriso doce demais para ser apenas hospitalidade. Sir. Conhecia aquela expressão. A calma ensaiada de alguém que escondia muito mais do que deixava transparecer. Era uma beleza serena, mas havia algo por trás. Algo, e atento. Seja bem-vindo. Disse, com leveza. Posso anotar seu pedido? O prato do dia está ótimo, e respondi, simples. E uma caneca do que tiver mais fresco.
Ela assentiu com um sorriso gentil e se afastou com graça demais para uma simples garçonete. Poucos minutos depois, outra funcionária trouxe meu pedido. Alta, elegante, olhos frios e postura militar. Uma elfa. A famosa Ryu, se não me engano. Seu pedido, e disse, sem floreios, colocando o prato e a bebida à minha frente. Obrigado. Ela apenas assentiu e se afastou. Comi devagar, saboreando cada garfada enquanto deixava os olhos passearem pelo salão. Nenhuma interação forçada. Nenhuma palavra além do necessário. Mas estava ali. Vendo. Sendo visto. Antes de sair, fui até o balcão pagar a conta. Mia, a dona da taverna, me atendeu pessoalmente e uma mulher robusta, de presença imponente e olhos que julgavam sem piedade. Primeira vez aqui? Perguntou, seca. É. Mas não a última. Ela arqueou uma sobrancelha, analisando-me como quem pesa uma faca. HM. A comida não te matou, então é um bom sinal. Sorri de canto, discreto. Às vezes, sobreviver é tudo que importa. Ela bufou um riso e me devolveu o troco. Volte vivo então, fim da linha. E sem encrenca. Me surpreendi, ela me conhecia, não, talvez ela só tivesse ouvido falar do novato que sai da dungeon quase morto todos os dias, isso é bom e ruim, só espero que o ruim deste fato não se destaque. Sempre. Respondi dando um sorriso de canto de boca. Saí da taverna com passos calmos. A brisa do início da tarde me atingiu no rosto. Nada havia acontecido, e ainda assim, algo havia mudado. Agora, eu existia ali. Um rosto. Um nome em sussurros. Um ponto a mais no mapa da cidade. E isso era tudo que eu precisava. Saí da taverna com um nome nas costas. Não era surpresa ser reconhecido, e o fim da linha já era um sussurro entre os que vagavam pela dungeon nas horas mais improváveis. Mas ouvir isso da boca de alguém como Mia era outra coisa. Talvez eu estivesse indo longe demais. Ou talvez estivesse indo exatamente no ritmo certo. Caminhei sem rumo por alguns minutos até parar diante de uma estrutura imponente, silenciosa e carregada de história. A Biblioteca Central de Horário. O contraste com a taverna era quase violento. Do calor dos risos e cheiros fortes, para o frescor seco de estantes altas, corredores estreitos e vozes sussurradas. Entrei. Havia poucas pessoas naquele horário. Estudantes, magos, alquimistas e talvez algum aventureiro perdido como eu. O silêncio reinava absoluto, pontuado apenas pelo som suave das páginas sendo viradas. Passei pelos corredores com calma, até encontrar uma seção reservada a teorias mágicas e fundamentos arcanos. Os títulos variavam de tratados históricos até manuais técnicos de conjuração, a maioria inútil para alguém como eu que não recebeu um grimório por ser um protagonista. Mas ainda assim, abri um dos livros. Depois outro. E mais outro. Não esperava encontrar uma fórmula secreta. Nem aprender feitiços ali, como um prodígio qualquer. Era só, e vontade. De saber mais. De não ser só músculos, reflexo e sangue. E eu queria poder. De todos os tipos. Força. Técnica. E magia. Ainda era cedo para dizer se isso era possível, ou até mesmo viável, com minha condição atual. Mas se eu deixasse de tentar entender como esse mundo funcionava, seria só mais um animal agindo por instinto. E isso não bastava. Havia um tipo de frustração ali. Contida, mas viva. O tipo que se instala quando você vê as portas, mas não tem a chave. Fiquei cerca de 6 horas ali. Fazendo anotações mentais, absorvendo tudo o que podia. Magia era mais do que palavras e círculos. Era linguagem, intenção, estrutura. Era lógica envolta em mistério. E isso era o suficiente para manter minha mente em movimento. O terceiro dia começou cedo. O céu ainda carregava um tom pálido de azul quando fui até a forja onde Velf Crozo trabalhava. O cheiro de ferro quente já tomava o ar, e o som ritmado de marteladas ecoava no interior da oficina. Ele não precisou dizer nada quando me viu entrando e apenas fez um gesto com a cabeça, me guiando para dentro. Ali, sobre uma mesa robusta de madeira escura, estavam as peças do que ele havia prometido. Uma armadura média, projetada para agilidade, feita de placas ajustadas de aço escurecido e couro reforçado. Discreta, silenciosa. Ao lado, uma espada curta, de lâmina larga e curva, com um leve brilho vermelho quase imperceptível sob a luz, e 2 facas gêmeas, perfeitamente equilibradas. Pronto, e ele disse, limpando o suor da testa com o antebraço. Feitas para alguém que não quer ser visto e mais quer sobreviver. Pesei as armas nas mãos. Eram boas. Não eram mágicas, mas estavam além de qualquer coisa que eu poderia comprar em uma loja comum. Peguei a bolsa e entreguei o pagamento sem negociar. Ele aceitou com um aceno lento, talvez esperando mais palavras. Mas tudo que ofereci foi um obrigado, logo vou voltar para fazer mais negócios com você, com um leve sorriso de satisfação. Agora, minha bolsa de moedas estava quase vazia. E eu teria que fazer outra carnificina na masmorra para voltar a ter dinheiro. Saí dali com um novo peso no corpo, e não era apenas o do equipamento. Depois do almoço, segui para um campo isolado ao sul da cidade. Um espaço onde aventureiros às vezes treinavam, longe dos olhos curiosos. Ali, sozinho, testei os movimentos com a nova armadura. Rolei no chão, desferi golpes no ar, saquei e embainhei as facas dezenas de vezes até que o gesto se tornasse automático. A espada respondia bem, rápida, precisa.
As lâminas não tinham frescura. Eram feitas para cortar. Treinei até o suor me escorrer pela nuca, até sentir o corpo leve e a mente focada. A noite me aguardava. E com ela, o sangue. Agora o alvo era outro. Agora eu só vou parar quando eu estiver no segundo nível e ter dominado os andares intermediários.